Uma adolescente do interior de Goiás conseguiu na justiça o direito de incluir o nome do pai biológico nos documentos. Ela foi adotada e na certidão de nascimento só constavam os nomes dos pais adotivos. Agora, para a lei, é como se ela tivesse uma mãe e 2 pais com os mesmos direitos e deveres na criação da menina. Isabela é mãe de um menino de 9 anos. Ela afirma que a criança costumava ter alguns encontros com o pai biológico, que nunca chegou a ser casado com ela. Há 3 anos, segundo Isabela, os encontros se tornaram raros e a criança criou um vínculo afetivo grande com o padrasto, que até hoje é chamado de pai pelo menino. Eles se entrosaram, houve até um interesse dele, eu fiquei até assim um pouco receosa, porque era uma criança que não era filho dele. E assim, a gente, como mãe, ainda mais primeira vez, a gente fica preocupada, o que essa pessoa vai fazer com meu filho. E ele foi primeiro chegando perto do Ico para depois, entendeu, me conquistar. E eles começaram a criar uma relação. Ele mesmo começou a se preocupar mais com o Ico. Olha, você tem dificuldade para levar ele na escola? Deixa que eu levo. Eu passo a sua casa e levo ele. Olha, eu busco, eu vou sair mais cedo do trabalho. E começou aquele assim, foi um acordo mútuo entre os dois. Até um período que eu não conseguia mais pagar a escola. E ele falou, olha, se quiser eu pago para você. Ano passado, Isabela e o marido decidiram entrar na justiça, pedindo o reconhecimento da multiparentalidade, ou seja, a inclusão do nome do padrasto no registro de nascimento da criança como pai socioafetivo. A família agora aguarda a decisão da justiça. Se atualmente ele tem um apoio psicológico de um pai, né, não sendo biológico, mas é um pai para ele reconhece como pai, ele ter essa confiança de que ele nunca vai ser afastado daquele convívio familiar. Mas Isabela e a família ainda aguardam por uma decisão. Uma adolescente de 17 anos, moradora de Estrela do Norte, em Goiás, já pode comemorar. Ela conseguiu na justiça o direito de ter também em sua certidão de nascimento o nome do pai biológico. A menina foi adotada por uma família quando ainda era criança. Desde então, os nomes que constam em seu registro são os deles. Mas em 2012, depois de conhecer o pai biológico, que morava nos Estados Unidos, a menina decidiu ter, além do nome da mãe e do pai adotivo, o nome do pai biológico em seus documentos. Dentro desse modelo, nós sairíamos do usual, do trivial, que seria o modelo dúplice, para ter um modelo com 3 pessoas, com 4 pessoas talvez, né? Onde todas essas pessoas teriam a responsabilidade da filiação com aquela pessoa. E todos os efeitos jurídicos da filiação biológica seriam estendidos também a essa filiação afetiva, porque não haveria diferença, né? O pai afetivo e a mãe afetiva teriam, então, as mesmas obrigações e direitos dos pais registrais biológicos. Casos como o do filho de Isabela e da adolescente de Estrela do Norte ainda não são comuns, segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Mesmo assim, ele ressalta que os cartórios estão atentos. Por enquanto, só a justiça que está preparada para receber esses casos. Preparada tanto fisicamente como legalmente. E tem muito mais condições de levantar todos os quesitos necessários para ver se existe a possibilidade de incluir mais um pai ou não, ou mais uma mãe. Isso depende do caso. E a gente continua falando mais sobre esse assunto. Aqui no estúdio a gente recebe a advogada, a doutora Ingrid Machado, que é especialista em direito de família. Doutora, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos explicar didaticamente qual a diferença entre a dupla paternidade e a multiparentalidade. Boa tarde, Fred. Na verdade, o que acontece? A multiparentalidade é uma consequência da dupla paternidade, né? Porque se for reconhecido 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento da criança ou do adolescente, acaba que a família cresce pela questão dos avós que serão incluídos nessa certidão. E aí vira uma família multiparental. Então, dupla paternidade é porque está se referindo diretamente aos pais que estão sendo incluídos, ou 2 pais ou 2 mães, enfim. E a multiparentalidade é porque já incluiu aí os avós. Aí os avós, né? Doutora, já há uma jurisprudência ampla que trate da multiparentalidade? Ampla jurisprudência, não. A multiparentalidade é bem recente no nosso país. Uma coisa nova aqui? Começou em 2011, parece, os primeiros casos em Rondônia que começaram a surgir. Mas nas capitais brasileiras, Goiânia, Rio de Janeiro, lá em Rondônia já teve 5 casos.
já se fala da multiparentalidade. Então, a jurisprudência está nascendo agora, né? Mas casos, nós já temos casos no Brasil. A gente vê ali até na reportagem que a senhora também disse que já aconteceram alguns casos, mas não são muitos, né? Como é que a Justiça lida com esses casos? A Justiça tem deferido a depender do que seja, porque não é assim, eu quero incluir o nome de um pai ou o nome de uma mãe na certidão de nascimento. Tem todo um estudo, né? Não é tão simples assim, é um processo. Não, Fred, é todo um processo judicial que precisa ali da multidisciplinas de profissionais atuando, né? Psicólogos, advogado, juiz, promotor e as famílias envolvidas para que se defira um pleito desses. Não é muito tranquilo, não. É um trâmite parecido com o de reconhecimento de um pai, de uma mãe, por exemplo, ou é mais amplo ainda esse processo? É um pouquinho mais rigoroso. Se assemelha um pouco ao de adoção. No nosso país nós temos questões bem rígidas no processo de adoção, o que é válido, o que é realmente necessário, porque você não pode adotar uma criança e depois, não quero mais, não existe isso. Pegou de uma vez, né? Para sempre. Para sempre. Não tem como você... Não é um objeto, né? Uma criança não é um objeto, um adolescente não é um objeto. Então, precisa de um estudo bem aprofundado. E essa questão da multiparentalidade, ela vem aí acompanhando parecido com a adoção. Porque não deixa de ser. Não deixa de ser. Né? Você está incluindo o pai ou a mãe socioafetivo, né? Ou biológico, né? No caso que foi comentado, a criança ela foi adotada, né? E teve o direito reconhecido no Goiás de ter o pai biológico na sua certidão. Foi o contrário. Então, ela ficou com o pai adotivo, que ela já conhecia como pai, mesmo sabendo da adoção, e conseguiu o direito de incluir o pai biológico. Então, é possível tanto você incluir o pai socioafetivo, como você incluir o pai biológico. A Justiça leva em consideração o fato de a criança já ter um vínculo afetivo com as partes que pleiteiam aí essa dupla paternidade? Sim, sim. E é por isso que é possível essa inclusão, né? Por isso que é possível essa inclusão. E esse estudo, né, com a equipe dos psicólogos, enfim, se faz necessário para verificar se esse vínculo afetivo realmente existe entre o pai, entre a mãe, socioafetivo no caso, né? Já que é socioafetivo, vamos ver se realmente existe. Se a criança chama de pai, se a criança chama de mãe, e como que é essa convivência, se é tranquilo, né? Se não é, até que ponto que é realmente pai ou é padrasto? É mãe ou é madrasta? Porque tem a diferença entre pai e padrasto, mãe e madrasta, que não se pode... Mas a forma como a criança trata a pessoa, vamos supor que o pai seja um padrasto, mas ela a trate como pai. Isso é levado em consideração? Já tenha um carinho, um afeto maior com a pessoa? Olha só, eu conheci um caso de uma criança que disse assim para o padrasto: eu sei que você não é meu pai, mas eu gosto tanto de você, eu posso te chamar de pai? Então, a criança sabe que não é pai biológico, mas ela tem vínculo com aquele homem como se pai fosse. Por isso que há diferença entre padrasto e pai. Quando é padrasto, a criança tem vínculo só com o pai, biológico no caso. E o padrasto não, chama de tio, tem um respeito, mas não tem aquela vontade de chamar de pai. Não tem aquele carinho, aquele sentimento, né? Porque aqui a gente está respeitando o afeto. Tá certo. Eu conversei aqui com a doutora Ingrid Machado. Doutora, obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Uma ótima tarde. Boa tarde, por nada.